Vamos separar por partes, né? Mas vamos começar com... Vamos fazer esse boi em bifes, né? Porque o mercado... Isso é uma coisa que eu vim até... Enquanto eu vim dirigindo para cá, eu vinha pensando, é um assunto que eu já venho conversando com outros analistas, né? Hoje, analista de fundo imobiliário, ele é analista de fundo imobiliário. Ele tem que se vira nos 30, cobre tudo, né? Quando você vai para ações, é um negócio muito mais segmentado, né? Você tem... ali, obviamente, às vezes ele cobre 2, 3 setores, procuram inclusive setores onde há algum sombreamento, correlação em alguns aspectos, mas tem uma segmentação maior. Eu entendo, inclusive, que a indústria de FIIs vai caminhar para isso em algum momento, porque não vai dar para o analista de FIIs cobrir tudo. Você pode ter um macro estrategista hoje, né? Talvez você tenha um macro estrategista dentro da classe, entendendo ali a setorização, qual é a melhor composição, e aí depois uma galera se aprofundando em cada segmento de forma muito específica, porque senão você vai acabar virando aquilo que eu chamo de um analista pato, né? Nada, corre, voa, não faz bem nenhum dos três. Né? Então, a gente ainda vai caminhar para isso. Ainda dá para a gente cobrir tudo sozinho ou em 2, 3 pessoas, mas um dia a gente vai caminhar para isso. Mas indo para escritório, eu nunca comprei essa tese de que a gente efetivamente... o escritório morreu. Nunca comprei essa tese. Né? Mesmo quando a gente estava ali na pandemia. E vou ser bem franco, tá? Eu, inclusive, mudei de residência por conta do modelo mais híbrido de trabalho, saí da capital. Então, hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor, um custo de vida lá embaixo, né? Porque eu preferi fazer essa mudança ainda lá no final de 2020, começo de 2021, quando eu saí da capital. Né? Mas eu nunca comprei esse modelo de que a gente vai todo mundo trabalhar de casa e o escritório se vira, você vai ter que arrumar outra utilização para isso, vão converter em residenciais alguns e... Não, nunca comprei essa tese. Por quê? Porque as empresas precisam, né, que as pessoas se relacionem ali minimamente. Eu fico pensando, inclusive, nas gerações que estão chegando agora no mercado de trabalho. Um dos grandes benefícios que eu tive ao longo da minha carreira foi trabalhar ao lado de gente extremamente experiente. Então, só de eu ficar quietinho, próximo dessas pessoas, eu tive aulas monstruosas. Muito da minha bagagem que eu carrego hoje no imobiliário foi porque eu trabalhei com fera do mercado. E ele estava ali do meu lado. Então, às vezes, numa conversa dele ao telefone, eu estava ali aprendendo, porque eu estava capturando. Como é que você faz isso no home office? Isso não existe no home office. Agora, é óbvio também que existe uma adaptação para esse modelo mais híbrido, que eu acho que também tem vantagens importantes para os dois lados, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado, especialmente para o empregado. Então, eu nunca comprei o modelo do trabalho em casa para sempre. Acho que o modelo híbrido vem para ficar, com ajustes que eram naturais, porque a gente estava aprendendo o que era aquilo. Quando a gente teve o lockdown, eu estava num fundo de pensão. Se tem um dinossauro no mercado, né, é um fundo de pensão. E nunca que se imaginava que a gente ia trabalhar e fazer gestão de 30 bilhões de reais dentro de casa. Nunca. Isso nunca passou pela cabeça de ninguém. E eu me lembro que a gente chegou um dia para trabalhar, o diretor deu a ordem de fazer algumas movimentações na carteira, né, aquele show de horrores que a gente estava vivendo, caixa é rei, então traz o que a gente puder para a caixa e vão para casa de vocês. Nem equipamento a gente tinha. Eu me lembro que eu saí do escritório, passei numa Caluga e comprei um notebook, porque a minha esposa também trabalhava no fundo de pensão e a gente tinha um computador em casa. Falei, como é que os dois vão trabalhar? Aí eu passei, comprei um notebook, fui para casa e a gente tocou. E a gente aprendeu a trabalhar dessa forma. E hoje, inclusive, este fundo de pensão, eu não estou mais lá, mas esse fundo de pensão trabalha no modelo híbrido. Um fundo de pensão. Né? Então o modelo híbrido veio para ficar. Aí o que acontece? Neste modelo, as grandes e boas localizações, elas saem na frente. Como sempre, a gente volta para o fundamento do mercado imobiliário. O fundamento é simples, as pessoas é que gostam de complicar. O fundamento é a localização. Né? Então você tem que preservar as boas localizações. As boas localizações e os bons ativos nestas localizações, eles vão se defender melhor na crise e eles vão sair na frente na recuperação. Né? A gente está gravando aqui na Faria Lima, né, que é o centro financeiro do Brasil. E se você pensa em escritório, boa localização, primeiro nome que vem na cabeça, Faria Lima. O que aconteceu com a Faria Lima ali na pandemia?
A vacância de Faria Lima ficou super comportada. Mas por que ela ficou super comportada? É só você olhar o preço de locação naquela época. O preço de locação na Faria Lima ele chegou a cair um pouquinho. Ele caiu alguns uns 5, 7, quase 10%. A depender do imóvel, enfim, do trecho de Faria Lima. Por quê? Porque a boa região e o bom ativo ele tem condição de fazer uma concessão e atrair o locatário no cenário mais difícil. Foi isso que Faria Lima viveu e as cercanias, JK, Itaim, Vila Olímpia, etc. Eles conseguiram fazer isso. Exatamente o que aconteceu com a gente aqui, né, na Genial. A gente se mudou para Faria Lima nesse período. Ele conseguiu. Só que a agonia não ia durar para sempre, né? Até porque se a gente ainda tivesse em lockdown, com a crise sanitária, o último problema que a gente ia ter na nossa vida era o escritório, a gente já está naquele cenário apocalipse zumbi, né? O que aconteceu? Agora, vamos lá, aqueles contratos que foram fechados ali em 2020 e 2021, que foi o ponto mais agudo de pandemia, né? Quando você transfere 3 anos para frente, você chega em 2024. O que é que tem 3 anos depois de um contrato típico de locação? Revisional. Só que as coisas foram melhorando, foram melhorando, e aí, quando chega na revisional, o proprietário pegou e falou, então agora você está na Faria Lima. Né? E o preço de Faria Lima não é mais R$170 o metro quadrado que você pegou lá em 2021, né, num AAA. Agora a gente está chegando aqui em 280, 290, 300, 320, a depender do prédio que você está aqui. É por isso que ano passado você viu algumas revisionais que era 60% de aumento. Pô, você imagina, ele já veio corrigindo por inflação desde 21 e ainda tomou 60% de aumento na revisional. Você quer isso, se você não quiser, não tem problema nenhum. E aí você começou a ver quem é que veio para Faria Lima, né, num flight to quality, porque pô, naquele momento eu poderia ir para qualidade porque o preço cabia no meu bolso, mas não era um nativo de Faria Lima, não tinha que estar aqui. E quem é que efetivamente tinha que estar aqui? Porque quem tem que estar aqui sabe que é importante estar nessa posição e topou o aumento. Segurou. E teve gente que topou, e topou assim, tudo bem, eu topo. E já botou o time de facilities falando, procura outro lugar. Sim. Procura outro lugar. Deu 10 meses que topou o negócio, já pulou, rescindiu o contrato. Porque você está num contrato típico, a multa é relativamente baixa, né? Mas você não pode simplesmente falar, não, eu vou sair agora, porque você tem que encontrar. Então ele topou o aumento, engoliu o preço mais alto alguns meses e foi embora, né? Mas o que a gente viu foi isso. Então eu nunca comprei essa questão do home office para sempre. Acho que o modelo híbrido é um modelo que a gente inclusive ainda está terminando de tatear e as boas localizações vão prevalecer. Agora as localizações que são ruins, que são mais secundárias, essas sofriam, vão continuar sofrendo um tempo. Porque para você preencher essas áreas, você precisa de um crescimento econômico mais vigoroso para as empresas se motivarem a aumentarem planta, a contratarem mais, etc. E não é isso que a gente está tendo. Ricardo, a gente veio de 2 anos de crescimento de PIB de 3%. Daquele jeito, né? A gente só antecipou PIB futuro, porque quando você não cresce na bola, você antecipa PIB futuro. Foi o que a gente fez. Quando é a máquina pública empurrando o PIB, é a antecipação de PIB futuro. Foi o que a gente viveu nos 2 últimos anos. Tanto é que você não viu grandes crescimentos de empresa aumentando o quadro, essas coisas. A Faria Lima foi enxugando mais vacância, porque a Faria Lima, as adjacências também. Aí você começou, nessa expulsão da turma que veio no Flight to Quality, o inverso é o Flight to Price. Então essa turma que saiu daqui falou, para onde eu vou? Onde cabe no meu bolso? Aí você viu, pô, a Chucre reagiu super bem, vacância de Chucre. Esse era um call que eu tinha, pensando em, pô, Chucre vai reagir, Chucre vai enxugar a vacância. Não vai ser um passeio no bosque, mas vai enxugar a vacância. Foi o que a gente viu ano passado, Chucre enxugando vacância. Agora, regiões mais afastadas, pensa, Chácara Santo Antônio, Santa Marta, essa turma vai sofrer ainda mais. O lado de lá da Marginal vai continuar sofrendo. Quando você, Alphaville, nosso escritório fica em Alphaville. Alphaville continua... Vacância 30 e poucos por... eu brinco que é o nosso Rio de Janeiro, quando você pensa em escritório, né? São Paulo, meu pedacinho de Rio em São Paulo é Alphaville escritório. É 30 plus de vacância e é isso. Entra trimestre, sai trimestre. Alphaville é mais caro você alugar um condomínio logístico de alto padrão do que um escritório de alto padrão por metro quadrado. Os números estão aí, é só abrir os relatórios dos fundos imobiliários, as últimas negociações, se você fizer a conta, você vai testar isso. É mais caro você alugar um galpão de alto padrão do que um escritório.
Então, assim, preserva a localização. É simples, é simples. Agora, você tem que fazer a seleção dos fundos. Vacância, gente, vai ter. Porque tem algumas críticas, né? Tem alguns fundos que, pô, o fundo está muito em Faria Lima e tem vacância. Pô, mas se o prédio foi construído para ter vacância zero, ele não tinha que ter sido construído. Alguma vacância ele vai ter no meio do caminho. Agora, como é que você digere essa vacância? As boas localizações se saem muito melhor. Elas conseguem preservar tempo. Ela aguenta mais desaforo carregar uma vacância para preservar preço. Né? Vai lá em Alphaville. Pessoal, eu pago o condomínio IPTU, pelo amor de Deus, e daqui a 2 anos você paga um aluguelzinho aqui, para mim tá ótimo, tá? Então, preserva a localização, acho que esse é o mantra. Só que a gente tem, você até comentou, a gente tem 2 secundárias, né, se parar pra pensar, talvez até pode chamar de terciária, né, a gente tem Alphaville, outro lado da Marginal, até mais pra Santo Amaro ali, mas a gente tem, por exemplo, Chucre, Rebouças, que também não é a primária. Isso, não é o core. Não é o core, né, não é a Faria Lima, tem até a Paulista que um dia já foi primária, né, mas hoje não, talvez não seja mais, mas essas são o segundo plano, né, hoje qual região que você vê que seria essa fuga, para onde o pessoal está indo, né? Essa pergunta é interessantíssima, Se não está indo para Santo Amaro, para onde está indo? Porque a Faria Lima continua cheia, mas você consegue ver claramente algumas desocupações acontecendo aqui, muita gente saindo, você comentou, né? O pessoal saindo e indo para outras regiões. Para onde estão indo? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é o perfil do locatário. Porque o perfil do usuário de Faria Lima, ele não compete com o perfil de usuário de Paulista, por exemplo. É um outro perfil de usuário. O que aconteceu ali na pandemia foi que deu uma misturada, e aí você viu vir para a Faria Lima um perfil, em alguns pontos, obviamente, não foi um desenfreado, mas em alguns pontos, que não era um perfil típico de Faria Lima. Não tinha razão de estar, não precisa estar nesse CEP. Né? Você falou de Paulista, por exemplo, eu, do ponto de vista de localização, eu sou um fã de Avenida Paulista. Talvez porque eu tenho trabalhado muitos anos melhor, lá. A qualidade de transporte. Tudo, né? Tudo muito porque melhor. Você olha lá, facilities para as pessoas que estão ali do lado, né? Restaurante, serviço, essas coisas. Democrático, né? O cara que quer ir num restaurante muito bacana, tem. Restaurante um pouco mais popular, tem. Malha de transporte, tapa na cara da Faria Lima. Muito melhor. Você chega e vai para qualquer região de uma maneira muito simples, com modais diferentes, metrô, ônibus, etc. Né? Só que ali você vê um perfil muito mais, talvez, serviços, né? Um escritório de advocacia não tão grande, um pouco menor, porque os grandões preferem estar aqui mais perto de médico, de cliente, médico, muita coisa hospitalar. A Paulista vira um corredor universitário, se você for olhar nos últimos anos. Pô, você tem Cruzeiro do Sul, FAM, Anhembi Morumbi, tem um monte de coisa ali, né? E aí lá na ponta você tem uma São Judas, desceu tem uma Mackenzie, né, na Consolação, tem um corredor universitário ali. Varejo, você tem aquela flagship da Centauro, você tem uma flagship da Riachuelo, você tem uma loja da Renner também bem grande, uma Marisa bem grande, então você tem um varejo ali também importante. Então é outro bicho, não compete com Faria Lima. O cara que estava na Faria Lima, ele precisa daquele prédio que não aguenta mais o aluguel de 300 pau o metro quadrado, mas ele quer o AAA, 1.000 metros quadrados de laje, se puder uma certificação LEED bacana. Chucre. É lá na Chucre que ele vai achar isso. Né? E mesmo a Chucre, tem Chucre. Tem a Chucre que está ali mais perto do Morumbi, Rocha Verá, e tem a Chucre que já está ali na lindeira a Chácara Santo Antônio, né, já na divisão ali. E tem diferença de aluguel. Você tem uma diferença de 20%, 30% de aluguel, tranquilo você encontra nessa. Dá 1 quilômetro e pouco, né, se você for ver assim. Mas tem diferença. Né? E muito também por quê? Por conta desses aspectos que a gente falou agora. Você pega o Rocha Verá, né, na minha opinião, se não for o melhor ativo da Chucre, é top 3, né? Se disser que é o melhor ativo da Chucre, eu compro e falo, acho que sim. Você está na frente do shopping, na frente do modal de transporte. É outra coisa do que você obrigar, às vezes, o visitante, o colaborador a deslocar um pouquinho. Né? Tem preço. Isso aparece no preço do aluguel. Né?
Então acho que a turma foi muito para Chucre. Rebouças está se desenvolvendo super bem. Uhum. Acho que é outro ponto relevante que a gente. Só que é um perfil muito mais boutique office. Sim. Então você não fala do prédio de 1.000 metros quadrados de laje, 1.500 metros quadrados de laje, né? Não é esse. É aquela laje menor, 600 metros, 400 metros, enfim, que é um outro perfil. Mas pô, o cara que está ali na Faria Lima não quer os 300, talvez ali em Rebouças, porque pô, ele chega rápido ali para Faria Lima. Né? Inclusive, acho que hoje saiu até uma notícia, falando que acho que a Netflix saiu daqui, a gente estava até olhando, né? Que acho que a Netflix saiu daqui e foi justamente para Rebouças ali também. É um perfil de usuário, na minha leitura, de Rebouças, né? Você pensar numa Netflix. É bastante tecnologia que ficava aqui na região da Faria Lima, tem dispersado também, né? A maior parte tem buscado outras regiões, até algumas não óbvias, né? Google algumas... saindo para ir lá para USP, né? Você tem a gestora, você tem gestora menor também que já pegou prédiozinho ali na Rebouças, né? Porque pô, você fica ali com um custo total de ocupação mais bacana, cabe melhor. Para uma gestora menor, acho que talvez faça sentido, principalmente se for, dependendo do perfil, né, da gestora, se não fizer questão de exibir no material publicitário, prédio bacana na Faria Lima, acho que faz sentido estar num lugar mais barato assim, mas enfim, eu acho que essa turma uma parcela migrou muito para Chucre, uma parcela para Rebouças, para Paulista nem tanto, porque como eu falei, Paulista é outro perfil, aí depende, né, quem era o perfil que estava aqui? Se é um perfil que conversa com Paulista, como eu coloquei, esse cara de serviço, enfim, o escritório de advocacia, mas que não quer ter a placa Faria Lima, acho que faz sentido, tá ali em Avenida Paulista, até que a vacância de Paulista tá super baixa, preço de locação super ok, conversa com preço de locação tão bom quanto, até melhor em vários ativos do que a Chucre, né? Mais uma vez, acho que a gente tem perfil de locatário para essas regiões que eu citei, Paulista, Rebouças, Faria Lima e adjacências, você tem perfil de locatário para ocupar essas. O grande problema é que a gente tem excesso de oferta em áreas mais secundárias, que essas aí a gente vai demorar mais para poder enxugar essa vacância. Você acha que a gente vive um momento de flight to price? Galera buscando mais preço do que qualquer outra coisa? Para quem não é um nativo de mercado financeiro, sim. Para quem não é um nativo de mercado financeiro. Né? O nativo de mercado financeiro, ele ainda dá muito valor para o CEP. Então ele precisa, né, quase que uma necessidade, o checklist dele, eu tenho que estar na Faria Lima, eu tenho que estar no Itaim, eu tenho que estar na JK, tem que ser essa... E aí, onde tem terreno na Faria Lima? Então a oferta está limitada, né? Aquela brincadeira, Deus não produzirá mais terras, né? Então por isso que terra é tão bom, né? Tá dada a oferta de terra, né? Faria Lima tá aí, é isso, não tem mais onde construir, o máximo que você vai começar a ver é retrofit, talvez, principalmente ali do começo da Faria Lima, que tá mais cansado, né? Quando você vem para nova Faria Lima, já é tudo prédio bacana, então... É aquela máxima, quem tem terra não erra, né? E para esses fundos de, assim, falando ainda de laje e pensando nesse caso nessas regiões secundárias, tem algum fundo que você tem uma preferência, assim, ou não? Pensando em região secundária, sim. A turma que tem exposição a Chucre, isso é muito interessante, né? Porque quando você olha, tem alguns fundos, se você for pegar, por exemplo, vou citar dois nomes aqui, assim, que me vieram em mente agora com exposição a Chucre. O JCRE, por exemplo, tem lá a exposição, né? O próprio BRCR também, acho que tem Rocha Verá lá, né? Tem bastante Rio de Janeiro ali também. É que tem Rio ali, né? Mas tem um pouquinho. Mas quando você olha assim, volte no tempo 3 ou 4 anos, olhe para o relatório do fundo e faça a seguinte pergunta: o que este fundo precisa fazer para ele melhorar e destravar valor para o cotista? Aí você faz um checklist, aí você vem para 2024, 2025. Este fundo fez, na minha concepção, se você voltar no tempo e fizer um checklist para esses dois que eu citei, e não são esses, tá? Se pegar o RCRB, por exemplo, da Rio Branco, fez um trabalho maravilhoso de enxugamento de vacância, a mesma coisa, fizeram. Então, sei lá, o BRCR, ele tinha que enxugar a vacância, né? Tinha que dar um jeito no Senesp, porque o Senesp, ele ofendia a vacância física, mas a vacância financeira... Porque ali, quando você dá sorte de alugar alguma coisa, é R$30 o metro quadrado, quando você dá sorte. Então, na vacância financeira era nada, o impacto, mas na vacância física, você olhava para o número e assustava, né? E tinha que endereçar a alavancagem, que estava asfixiando o fundo.
Pô, faz esse checklist. Fez. Uhum. O RCRB estava com a vacância na lua. Tinha que endereçar tudo isso daí. Tinha um portfólio que já tinha um tempo de aquisição, então ele naturalmente carregava ganho de capital na venda. Se ele vende alguma coisinha, destrava, dá uma melhoradinha Ele fez, gestão ativa, fez, né? Inclusive essas vendas, quando você olha a venda de escritório nos últimos 24 meses, a laudo. Então o VP não está tão torto assim. Não dá para você dizer que no mercado real pagaram quanto está no VP. Aí você faz o checklist, o JSRE também, todo mundo endereçou o que tinha que endereçar. Aí o que aconteceu com as cotas? Caíram. Então você tem uma desconexão de percepção do mercado em relação àquilo que o gestor fez. O que estava na mão do gestor, se não foi tudo endereçado, boa parte foi endereçado. Agora, se o mercado não precificou isso daí, são outros 500. Né? Inclusive, o mercado real precifica, porque os negócios saíram AVP. Os negócios saíram, no mínimo, AVP. Né? Então, assim, esses fundos, eles fizeram a lição de casa. E aí, quando você olha para... Tanto é que você pega esse começo especialmente esses últimos 45, 60 dias, você teve uma andada boa aí de fundo de escritório, né? Por quê? Porque acho que o mercado começou a olhar e falou, pô, peraí, se você voltar 2 anos atrás, o fundo deu uma melhorada boa. Como é que a cota tá mais barata do que há 2 anos atrás? Pô, tudo isso você bota na conta de aumento de juros, mas pera lá, meu. O cara tá pagando 14 isento de R. Me parece, carregando um deságio monstruoso em relação a VP, e ele provou que ele vende o ativo a VP, o VP não é fantasioso, né? No mínimo tem um benefício da dúvida aí dentro, no mínimo. E aí você viu as cotas, né, nessa esteira de juro longo fechando, enfim, dando uma reagida. Então, esses nomes eu gosto de você pensar numa estratégia, numa alocação mais tática. Acho que a alocação secundária, em praça mais secundária, tem que ser tático na sua carteira. Né? Quando você fica com uma simetria muito favorável, então, pô, nesse preço essa cota aguenta desaforo, entendeu? Aí vale. Hoje a parte de laje corporativa para vocês é onde tem a maior discrepância entre o valor real e o valor justo, o valor negociável e o valor justo, principalmente olhando para VP, dentro dos diferentes segmentos que a gente tem em FIIs. Não sei se a gente tem a mesma opinião, mas a gente acha que sim. Tá com bastante oportunidade nesse segmento. Acho que onde abriu bastante oportunidade. Muita coisa fechou, né? A gente teve a época do IPCA no comecinho do ano, né? Do IPCA+, que, assim, foi um desastre no final do ano passado, né? Com todo o fundo imobiliário sofrendo por causa de resgate, né? Muita corretora também pedindo ali para cotista vender uns fundos imobiliários. Quando o juros estava subindo, começou a reverter, né? E aí a gente teve um inverno, né, de IPCA+, e a gente teve essa recuperação. Mas aí depois dessa recuperação a gente começou acho que na nossa visão a parte de escritório ficou um pouquinho bem mais atrativa do que é, né? A gente teve uma coisa que a gente comentava bastante era do HGRE, né? Que ficou muitos anos prometendo uma diminuição de vacância, né? Ficou ali de 21 até 23 prometendo, a gente vai diminuir vacância. Aí toda vez que saía, mês a mês, a vacância era a mesma. A física e a financeira a mesma ali. E aí ao longo de 24, eles realmente fizeram um bom trabalho, eles sempre fizeram um bom trabalho, né? Mas realmente conseguiram diminuir a vacância e a cota foi amassando ao longo de 2024. E aí, agora, chegou o momento, a gente até recebia muita pergunta no final do ano, no final de 2024, né? De, será que eu vendo HGRE? Esse é o nosso comentário. Não, você já esperou 3 anos, você segurou 3 anos. Vai vender na hora que... Eles não estavam realmente conseguindo fazer o que eles deveriam fazer, né? Eles tentam fazer um bom trabalho, mas o mercado às vezes não aceita, né? O mercado de locação não aceita. Então, foram 3 anos tentando, não conseguiram, e aí quando consegue, você quer vender no preço mais baixo ainda do que quando você estava comprado, quando todo mundo estava na expectativa que eles cumprissem. Então, acabou aparecendo muita oportunidade. A gente acabou, até hoje, a gente ainda acha que é um setor ali que tá muito, muito, muito satisfatório, né? A gente tem, enfim, outro de logística que a gente pode comentar depois. Até o próprio JSRE também a gente acabou colocando recentemente. A gente colocou o JSRE recentemente. Por conta disso. O HGRE eu até esqueci de citar, mas é outro exemplo. Também, um ótimo exemplo. Mas eu não sei qual que é a sua opinião, Ricardo. Não, eu, assim... o escritório, ele carrega uma máxima, especialmente desde a pandemia, né, de que está sem barato, né? E aí entra esse ponto, né? Eu também tenho call de escritório com os assinantes também, que foi isso, assim, eu
eu brinco com eles que eu falo, olha, errei e acertei. Uhum. Né? Eu acertei na minha expectativa de tudo que o gestor ia fazer para poder destravar valor do ativo. O gestor fez tudo. Mas eu errei, porque o mercado não precificou o que o gestor queria. E, infelizmente, no Brasil, o carrego machuca demais, né? Você tá certo na hora errada, é estar errado. E no Brasil, isso é uma máxima muito forte, porque o carrego machuca muito. Mas eu concordo contigo, tem essa posição, eu falo, pô, essa posição eu não largo agora, cara. Nesse preço eu não largo, desculpa, eu já aguentei até agora, fiquei em cima do touro 10 segundos, entendeu? Agora eu vou ficar aos 12, entendeu? Não vou largar agora. Se é o mais barato, acho que hoje, nesse exato momento que a gente grava o podcast, eu me sinto mais confortável para dizer que talvez seja onde tem a maior assimetria. Mas não necessariamente a maior assimetria significa que vai me gerar a melhor TIR. Sim, isso é importante. Não necessariamente vai ser o que vai me gerar melhor TIR. Por quê? Por isso, porque tá certo na hora errada, tá errado. Se eu carrego e destravo esse 40% de alta em 2 anos, pô, foi bom? Foi, pode ter sido bom. Mas eu posso destravar 30 em 1 ano, em um outro segmento. E é melhor. Uhum. Eu prefiro ganhar 30 em 1 ano do que 40 em 2. É. Né? Porque depois desse 1 ano, com essa grana dos 30 que eu destravei, eu posso encontrar outra coisa que a minha TIR total vai ficar melhor. Né? Pensando nisso, quando eu olhando lá atrás, 3 meses atrás, assim, eu tinha um call muito forte em cima de FOF. Para mim era dinheiro no chão. Uhum. Dinheiro no chão. Né? Porque você poderia pegar essa turma que estava barata, você pegava ainda mais barata, né? Por conta do duplo desconto. Em carteiras que era. Tanto é que eu me lembro que a gente fez um call de um FOF, entramos, ficamos numa janela, o IFIX na janela subiu 20, o FOF subiu 40. Saímos. Aí, o mercado entrou a reversão do ciclo de juros, o FOF sofreu pra caramba. Aí a gente montou um relatório para novamente colocar o FOF na carteira, dizendo que a história não se repete, mas frequentemente rima. Uhum. O qual é o mesmo, turma. Não vou nem contar muita história para vocês. E aí, até ontem a gente fez uma atualização. Pô, o FOF está entregando um resultado super bacana até agora para a gente. Não destravou o valor que eu espero, vamos carregar mais tempo, mas destravou um valor super legal já para a gente. Então, FOF, os multi-estratégias. A turma não entendeu muito bem ainda o que é esse produto, então está precificando meio que como FOF, e você olha para as carteiras e fala, caramba, tudo isso de carrego de renda, um monte de CRI lá dentro, carteira certinha, não dá susto de crédito e tudo isso de desconto. Então, mais uma vez, eu vejo sim que escritório é onde tem a maior assimetria, mas não necessariamente aquele que vai me dar a maior TIR. Uhum. Então, eu tenho posição em escritório? Tenho, mas é uma posição tática mais cautelosa ali. Mas tenho posição em escritório.